Irmãos, nós vamos trabalhar hoje no Evangelho de Mateus. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Mateus 4, 18 a 22. Eu trouxe para nós, nessa noite, meditarmos no seguinte tema: chamados para. E aqui nesse para, uma interrogação. Eu quero tentar, vou me esforçar para responder essa interrogação com quatro lições, mas eu gostaria que os irmãos dessem toda atenção para cada expressão, chamados para. Vamos fundamentar aquilo que nós vamos falar em Mateus capítulo 4, 18 a 22, onde diz assim a palavra do nosso Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, este livro que nós temos por obrigação, compromisso diante de Deus, de ler, de nos alimentar e entender o que está escrito na palavra de Deus. Pedir que o Senhor nos ajude a entender a revelação da palavra dele. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, versículo 19: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. 22: então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Eu chamo a atenção dos irmãos aí para algumas expressões importantíssimas. Versículo 20 diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixar imediatamente e seguir. Guarde isso. Versículo número 21, o final, diz assim: e chamou-os, e o 22 dá a sequência. Então eles, no mesmo momento, deixando o barco, e diz o texto, e seu pai o seguiram. Será que temos uma ideia para que Deus nos chamou? Será que nós temos uma ideia para que Deus nos chamou? Será que temos praticado o chamado conforme Deus deseja? Será que temos hoje a disposição para obedecer ao chamado? Qual o significado do chamado de Deus para a minha vida? O que representa o chamado de Deus para a minha vida? Deus preparou, eu tenho certeza, a vida do irmão Dival para trazer esta poesia nessa noite. Quantas verdades ali nesta poesia que expressa a narrativa tão clara das Escrituras Sagradas, e que deixa muito claro de que o Senhor Jesus, Ele foi até a cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Nós temos esta compreensão. O nosso dia a dia, o nosso estilo de vida diz isto. A primeira lição que eu quero apontar nos chamados para: Deus nos chamou
Escrituras vão nos ensinar assim. Romanos capítulo 1, você tendo a sua Bíblia, confira. Romanos capítulo 1, versículo número 7 diz assim, Romanos 1,7: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja de Roma, muito claro o texto: chamados para seres santos. Mas ainda há uma outra igreja agora, o mesmo apóstolo Paulo, usado por Deus, agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Duas igrejas, duas expressões idênticas: chamados para ser santos. Ser santo significa ser uma pessoa separada exclusivamente para Deus. Exclusivamente. Por isso que não é permitido que eu e você venhamos a pregar, a anunciar um outro evangelho, um evangelho do quebra-galho, o evangelho de que pode ser de qualquer jeito, o evangelho que pode ser que a pessoa pode viver de qualquer jeito. Não existe esse evangelho. Não existe. Irmãos, não vamos pregar mentiras. Vamos pregar o que a Bíblia diz: chamados para ser santos. Chamados para, é o tema da nossa reflexão nessa noite. E a primeira resposta para o chamados para, é ser santo. Chamado para ser santo. Mas há uma outra lição, que nós somos chamados para comunhão. Nós somos chamados para ter comunhão com este Deus Todo-Poderoso. Nós somos chamados para viver em plena sintonia com Deus, orarmos a Deus, termos relacionamento com Deus, andarmos em plena integridade diante de Deus. Nós temos coragem de orar, de falar com Deus, de abrir o nosso coração, porque nós temos Deus. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo agora, escrevendo a carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9 agora. Veja a clareza da palavra: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Chamados, diz a palavra, à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, nós somos chamados para andar em plena comunhão com Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos, a cada dia que nós vamos lendo as Escrituras, vamos conhecendo o Jesus da palavra, o Jesus das Escrituras, nós vamos nos tornando pessoas parecidas com o Senhor. Nós vamos imitando o Senhor. Quando nós somos maltratados, quando nós somos machucados, quando nós somos feridos, o Senhor Deus, através da operação gloriosa do Espírito Santo, Ele coloca dentro do meu coração, do teu coração, do coração daqueles que creem, Ele traz à memória o ensinamento das Escrituras. No Evangelho de João, quando o Senhor fala da vinda do Espírito Santo, e Ele diz claro assim, que Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Nós somos guiados, nós somos iluminados pelo Espírito Santo.
Deus faz a obra em nosso coração. Não existe esta expressão que a gente escuta por aí: esse é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Não existe isso. Deus muda-nos. Deus muda qualquer pessoa, desde que a pessoa busque este Senhor, como bem já falamos desde o início do culto. Viver em comunhão significa um relacionamento de integridade e compromisso com Deus. Integridade e compromisso com Deus. Chamados para a primeira missão, para ser santo, ser separado para Deus. Nunca esqueça isso. Você é de Deus. Você não é do diabo. Você é de Deus. E se você é de Deus, você é separado para Deus, para as coisas de Deus. Segundo, você tem comunhão com Deus. Você ora ao Senhor. Você tem a pessoa de Deus na tua vida através do Espírito Santo. Terceiro, nós somos chamados para dar testemunho. Somos chamados para dar testemunho. Nós somos chamados para viver diferente. A vida diferente é que fará o Senhor Deus ser glorificado através da nossa existência. A igreja de Cristo, ela precisa de compreender isso. Nós estamos sofrendo. Todos os lugares nós estamos sofrendo, porque está faltando o testemunho. Está faltando a capacidade de entendermos que temos que agir com clareza, com honestidade, com integridade. Mentiras, engano, dúvidas, não é para nós. Nós somos da luz. Nós somos pessoas que temos posições definidas. Olha, eu errei, eu falhei, eu posso, eu não posso, me perdoe, mas eu ando correto. Eu tenho vida de testemunho, para dar testemunho, chamados para dar testemunho. Agora, o texto que eu vou citar, ele está registrado na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 20 e 21. Que texto maravilhoso! Que texto maravilhoso! Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21. Eu vou ler. Diz assim: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Versículo 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados. Atente para esta expressão do versículo 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Por isso que eu disse que o irmão Dival preparou, para que eu viesse a transmitir a palavra nessa noite. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Olhe bem o texto Bíblia Sagrada, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Eu e você, cada um de nós temos um exemplo, que é o Senhor. Nós vamos seguir o exemplo do Senhor, nós vamos seguir os passos do Senhor. Dar testemunho significa um comportamento diário que revela quem somos através das atitudes. As pessoas, o mundo, a sociedade, a nossa família, aquelas pessoas que convivem conosco, elas vão nos conhecer através do nosso testemunho, através da maneira como nós temos atitudes, como nós vivemos, chamados para dar testemunho. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa. Eu trouxe para todos vocês, todos nós, eu trouxe um vídeo muito curtinho, e eu gostaria que esse vídeo fosse preparado rapidamente, e eu gostaria, antes de entrar no quarto e último ponto,
eu quero ser bem objetivo, já estou terminando, mas eu gostaria que vocês assistissem agora este vídeo. Se os irmãos puderem se organizar para um apagar a luz, o outro correr aí, etc, né? Ok? Já de plantão, então vamos lá? Podemos falar aqui já vamos soltar o vídeo? Podemos? Ok? Então, soltando o vídeo, vamos lá. Mas a vida com um propósito, poder e grande
chamados para dar testemunho. Nós somos chamados para dar testemunho do Senhor. Nós somos chamados para uma missão. Nós somos chamados para um trabalho. Nós somos chamados para viver ou morrer. Deus nos chamou. Ele nos chamou para ser santo. Deus quer, deseja um povo separado para Ele, um povo que tenha comunhão com Ele, pessoas que possam ser contadas no trabalho que vai ser desenvolvido em toda a humanidade, chamado para dar testemunho, chamado para dar testemunho. E por último, a última lição que nós queremos apontar, chamados para ser humilhados e simultaneamente, ao mesmo tempo, ser exaltados, humilhados e exaltados. A palavra diz na carta de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo número 9, 1 de Pedro 3, 9, diz assim: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 1 de Pedro 3, 9. Vou ler novamente. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Ser humilhado e exaltado para um cristão é uma espécie de casamento perfeito. A nossa felicidade, ela está em sofrer fazendo a vontade de Deus. A nossa felicidade, a minha felicidade, a sua felicidade, a felicidade de qualquer pessoa, ela está em sofrer fazendo a vontade de Deus. Primeira lição que eu apontei: chamados para ser santo, chamado para comunhão, chamado para dar testemunho, chamado para ser humilhados e exaltados. Agora sim, agora podemos colocar em prática o que aprendemos. Agora podemos viver melhor sendo obediente. Agora podemos ver em nossas vidas que a prática das nossas vidas fará a diferença. E agora podemos ver os resultados que acontecerá, primeiramente, dentro de mim. Dentro de mim. Nós podemos ver, queridos, nós podemos ver que a mudança maior, mais importante para darmos início nessa jornada é começar dentro de mim. Há uma canção que nós cantamos aqui, a começar em mim, quebra corações, né? Nós não vamos cantar essa canção agora, mas eu quero dizer que a começar em mim, a começar pela sua vida, a começar pela nossa vida, as coisas serão diferentes. Hoje, a partir de hoje, nós podemos viver diferente. Você pode viver diferente e eu posso viver diferente, compreendendo tudo o que a palavra de Deus diz, compreendendo o que o Senhor tem para nos orientar a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Que Deus nos abençoe. Fiquemos com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.